O mercado imobiliário é um dos mais movimentados e lucrativos, e investidores do mundo inteiro ganham muito dinheiro com a compra e venda de imóveis. Mas algumas pessoas são tão apegadas às suas residências que recusam propostas milionárias apenas para continuar com elas. No vídeo de hoje, você vai conhecer algumas pessoas que simplesmente se recusaram a deixar o lugar de onde moravam, por mais que pudessem ter recebido uma bolada. Chinesa se recusa a vender a sua casa para o governo. No Brasil, se o governo precisar do seu terreno para uma construção que seja importante para a sociedade como um todo, ele pode lhe obrigar a vendê-lo. Mas na China, as coisas são um pouco diferentes. Na província de Guangdong, no sul da China, as autoridades haviam planejado a construção de uma ponte que passaria muito próxima da casa de uma mulher. Com pouco mais de 40 metros quadrados, a casa é bastante humilde, mas aparentemente era de valor inestimável para sua dona, conhecida como Liang. De acordo com a proprietária, o governo teria lhe oferecido uma casa ao lado do necrotério como compensação para ela ceder o seu imóvel, o que lhe irritou profundamente. O governo, por sua vez, se defende dizendo que ofereceu outras alternativas além da casa próxima ao necrotério e até mesmo chegou a oferecer uma quantia em dinheiro. A mulher, no entanto, realmente se negou a mudar de endereço. Por conta disso, hoje em dia ela vive bem embaixo da ponte, que é extremamente movimentada. A dúvida que fica é: por quanto tempo será que ela vai aguentar o barulho do tráfego, hein? Homem fica ilhado após construção de casas de luxo. O chinês Zhuang Longji não ficou nem um pouco feliz quando descobriu que um condomínio de luxo seria construído nas proximidades da sua casa. A empresa responsável pela construção diz que tentou adquirir o imóvel junto ao proprietário, que na época já tinha 75 anos e vivia ali há muito tempo. Mas mesmo com a recusa do proprietário, a incorporadora imobiliária não desistiu do condomínio e acabou realizando a obra em volta do imóvel, praticamente isolando a casa do antigo morador. E aí, uma decisão bastante polêmica, a empresa ainda construiu um fosso de água que deixou o senhor de 75 anos totalmente ilhado. Isso fez com que ele e sua família precisassem atravessar um caminho com água até o joelho toda vez que fosse sair de casa. Agora, ironicamente, Zhuang Longji quer se mudar, porque diz se sentir envergonhado com a sua casa humilde em meio a tantos imóveis de luxo. De qualquer forma, ele colocou a empresa na justiça para tentar buscar algum tipo de ressarcimento pelas injustiças que ele diz ter sofrido. Edith Masfield. Você certamente conhece a história do filme Up, feito pela Pixar, que fez um sucesso danado em 2009. O que talvez você não saiba é que o roteiro supostamente foi inspirado em uma história real, ocorrida alguns anos antes, em 2006. Para muitas pessoas, a história de Up foi inspirada no caso de Edith Masfield, uma idosa de Seattle, nos Estados Unidos, que recusou uma proposta de $1 milhão para vender a sua casa no bairro de Ballard. A oferta foi feita por uma empresa que pretendia construir um empreendimento comercial de 5 andares naquela região. O projeto saiu do papel mesmo assim. O empreendimento foi construído ao redor da casa de Edith. De qualquer forma, o jeito como esta senhorinha se recusou a ficar milionária em troca de vender a sua casa chamou a atenção do mundo inteiro. Ela se tornou uma espécie de lenda urbana nos Estados Unidos. Não se sabe com certeza se a história do filme Up foi realmente inspirada em Edith Masfield, mas as semelhanças entre a ficção e a história da velhinha são muitas. Além disso, a proximidade entre o caso e a produção do filme levam a crer que realmente os produtores se inspiraram nela. Edith morreu em 2008, aos 86 anos de idade, 2 anos depois de ficar famosa no mundo inteiro. O mais curioso é que, com o seu testamento, ela deixou a casa para o superintendente da empresa que construiu o empreendimento ao redor da sua casa. De acordo com o documento, o ato foi um gesto de gratidão pelo carinho que o superintendente teve por ela e pela sua decisão de não vender o imóvel. Orlando Capote. Algumas residências possuem um valor sentimental que não pode ser trocado por qualquer quantia em dinheiro. E é exatamente o caso do imóvel de Orlando Capote, localizado em Coral Gables, cidade na Flórida. Junto com a sua família, Orlando recusou uma proposta de R$900 mil pela sua casa, que fica localizada exatamente onde uma imobiliária queria construir um projeto de grande porte. A empresa diz ter feito mais de 50 ofertas diferentes, mas o proprietário foi firme na sua decisão e disse que preferia então que o empreendimento fosse construído ao redor do seu imóvel. E assim aconteceu. Hoje, a casa de Orlando Capote é totalmente cercada por um grande prédio. Em entrevistas, Orlando diz que a casa é como se fosse a sua alma e que a sua alma não está à venda por dinheiro nenhum no mundo. O imóvel possui 2 quartos, 2 banheiros e aproximadamente 120 metros quadrados. Casa pela metade.
A cidade de Toronto, no Canadá, possui diversas atrações para os turistas que decidem passear por lá. E com certeza, a Casa pela Metade é uma delas. Esta residência é uma obra de arte de arquitetura, mas ela nem sempre foi assim. No final do século XIX, entre os anos de 1890 e 1893, essa casa era apenas mais uma entre diversas residências praticamente idênticas na região. Porém, ela foi a única a resistir a uma investida feita por um grupo imobiliário no século XX. A imobiliária conseguiu comprar praticamente todas as casas da região, mas o proprietário da residência de número 54,5 se recusou a aceitar a oferta. Curiosamente, essa casa já tinha a numeração 54,5 antes mesmo da chegada dos investidores. O problema é que a casa era um duplex, o que significava que a família que havia se recusado a vender a sua parte teria direito a apenas metade do imóvel, enquanto a outra metade, que havia sido vendida, ficou sob os cuidados da empresa. E em uma das operações arquitetônicas mais curiosas da história, a casa foi cortada exatamente no meio, ficando desta forma como está até hoje. Atualmente, a Casa pela Metade é uma atração de Toronto e, apesar de não ser exatamente um cartão postal, muitos turistas gostam de tirar fotos ao lado desta casa única. Fazenda dentro do aeroporto. O fazendeiro Takao Shito é uma espécie de lenda urbana no Japão e ficou conhecido por ter se recusado a vender a sua fazenda. A família deste japonês vive há muitos anos no agronegócio e a sua fazenda foi passando de geração em geração. E é justamente por isso que Takao Shito fez tanto esforço para não vendê-la. O problema é que hoje em dia a propriedade fica bem no meio do aeroporto internacional de Narita, em Tóquio. Na época da construção do aeroporto, mais de 30 famílias venderam suas terras para o governo japonês, mas nem tudo foi tão fácil assim. Muitos se recusaram a vender as suas propriedades no começo, e o governo chegou a ter que inaugurar o aeroporto com apenas uma pista. Porém, anos depois, outras famílias acabaram cedendo e aceitando a proposta milionária do governo. Esse não foi o caso de Takao Shito, que até hoje permanece com a sua fazenda. E por conta disso, o empreendimento teve que ser planejado de forma a contornar a residência. Hoje em dia, o japonês sofre uma série de problemas por morar literalmente dentro de um dos maiores aeroportos do país. Ele precisa passar por uma espécie de túnel para conseguir chegar à sua casa, isso sem falar no som ensurdecedor dos aviões decolando. Mas sempre que o proprietário fala com a imprensa, ele garante que a sua decisão valeu a pena e que não vai abrir mão da propriedade que a sua família levou várias gerações para construir. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu e até a próxima!